por mais que o pessoal brinque, né? Tinha uma piada antiga que falava que o melhor negócio do mundo era um banco bem administrado. O segundo melhor era um banco mais ou menos administrado, e o terceiro melhor era um banco mal administrado, né? Essa Uhum. era a brincadeira que existe, mas não é verdade. Banco é uma empresa que, vamos dizer, que gera valor assumindo riscos. Ele é basicamente um gestor de riscos, né? Ele é um intermediador financeiro. Então, claro, isso é uma função muito importante. Mas por que ele é um intermediador financeiro? Por que alguém compra um CDB do banco ao invés de emprestar direto para uma empresa? Acho que, se a gente for simplificar, são duas razões básicas. A primeira é que ele não conhece quem é o tomador. Uhum. Né? Então, o banco ele coloca em contato tomadores e aplicadores. E a segunda é que ele não tem condição de avaliar o risco. E não tem condição de pulverizar seu investimento. Então ele fala assim, eu compro um CDB do ABC Brasil, o ABC Brasil está na ponta emprestando para 4.950 companhias. Eu não tenho condição de fazer isso sozinho. Então é uma maneira mais eficiente. Agora, esta atividade de você intermediar riscos dessa maneira exige uma disciplina muito grande. E você ter essa disciplina num país que teve, ao longo desse período, uma instabilidade macroeconômica como o Brasil teve, muitas vezes você é pego, você pega os Black Swans, né? O Brasil tinha um Black Swan e o Luciano não. Então, a gente tem um gráfico que a gente tem lá dentro, que a gente guarda, né? Que mostra todas as crises que tiveram nessa época toda. Então, você começa a partir lá depois do Plano Collor, 97 crise da Ásia, 98 teve a crise da Rússia, 99 teve a desvalorização do real, 2001 teve a crise argentina, 2002 teve a crise da primeira eleição do Lula, e aí vai. Então você tem que ter uma disciplina de apetite a risco, que é muito importante. Uhum. Às vezes as pessoas falam assim, puxa, o ABC ele tem um know-how de crédito muito forte. É verdade, nós temos um know-how de crédito muito forte. Mas eu acho que o maior diferencial, na minha opinião, não é o quanto você conhece a empresa. Este é um diferencial, mas o maior não é esse. O maior é, a partir do que você conhece, como é que você mede seu apetite a risco? Como é que você dosa o risco? Uhum. Como é que você pulveriza a carteira? Como é que você pulveriza seus depósitos? Como é que você gere o descasamento de ativos e passivos? E isso tem custos. Né? Então, muitas vezes, você fala, por exemplo, vamos pegar a crise dos bancos médios dos Estados Unidos ano passado, para sair de Brasil, para mostrar que esse negócio de banco é um negócio perigoso no mundo inteiro. A gente viu os bancos médios lá nos Estados Unidos quebrando, em grande parte por descasamento de ativos e passivos. Uhum. A inadimplência era super controlada. Era super controlada, mas o que eu falei, fluxo de caixa. Quer dizer, os bancos quebraram no fluxo de caixa, porque eles tinham passivos curtos e tinham ativos longos. Isso é uma tentação imensa no mercado financeiro, na história do mercado financeiro de 400 anos. Por quê? Porque as curvas de juros são positivamente inclinadas. Então, você emprestar longo e você tomar curto, você tem um gap positivo ali. Uhum. Só que está sendo remunerado por um risco que você não controla. O risco que você controla é o risco de crédito. Então, eu falo assim, risco de crédito você conhece. Então, você fica casado no fluxo de caixa e você vai correr o risco de crédito. Você tem que saber por que você está ganhando dinheiro. Toda vez que você ganha dinheiro sem saber por quê, na primeira crise que tiver, você capota. Eu acho que esse é um dos grandes pontos. Excelente. Bom, 10 minutos de papo já tivemos uma super aula aí de dinâmica do mercado. E a gente falou do Banco ABC aqui, mas acho que as pessoas não conhecem tanto quem é o Banco ABC, porque é um banco que não tem agência, né? Não é um banco de pessoa física, é um banco de empresas. Até ia falar isso. Eu queria... quando a gente falou que estava investindo em Banco ABC, conversa com amigos de fora do mercado, mas Banco ABC? O que é Banco ABC? Não, conheço Itaú, conheço Nubank, conheço... O que é o Banco ABC? É por aí que você queria trazer, né? Essa ideia de explicar para quem está chegando agora aí o que é o Banco ABC e por que talvez o pessoal que não é do mercado não conhece o Banco ABC. Maravilha. Sabe que a gente sempre teve também, acho, como uma característica, aquele negócio, é um termo, o pessoal fala right to win, mas que é o direito de vencer, né? E na nossa história, desde essa época que o Tito era o presidente, depois durante a presidência do Anis, que também fazia parte desse grupo, e agora comigo, a gente sempre tentou ser muito conscientes da onde que a gente consegue bem e da onde que a gente não consegue bem. Então, por exemplo, quando você pega, agora até tá mudando, hein? Nós estamos vendo os bancos digitais aí que eu tiro o chapéu que estão fazendo um trabalho ótimo, mas quando você pega historicamente, você fala o seguinte, quais eram os pré-requisitos para você vencer no mercado de varejo? Você tinha que ter uma logística, rede de agências distribuída, que custa. Você tinha que ter um custo de servir o cliente baixo.
o que demandava investimentos de infraestrutura e de escalabilidade muito altos, que poucos bancos tinham. Você tinha que ter um investimento de marca, que é isso que você falou, você tem que ser um banco conhecido. E que eram barreiras de entrada e que para bancos menores eram muito importantes. Tanto que os bancos que tentaram entrar no varejo durante a década de 90, nenhum conseguiu. Lembra a história do Excel econômico. Nenhum conseguiu. Os estrangeiros que vieram, né? Com o Sudameris, o BBVA que veio, bancos poderosos, o HSBC, nenhum conseguiu. Que eram barreiras de entrada muito fortes. Por outro lado, quando você fala do mercado corporativo, a gente pensava o seguinte, olha, mercado corporativo, assimetria de informação não há. No de varejo havia. Porque no mercado de varejo, os bancos de varejo que já estavam lá tinham uma condição de conhecer seu cliente muito melhor do que o novo entrante. No mercado corporativo, essa questão da análise de crédito e tudo, eu acho que até o contrário. A gente sendo um banco focado no mercado corporativo e fala assim, é só isso que eu faço na minha vida, você tem condição de dedicar uma atenção a essas companhias, um aprofundamento no entendimento delas, que eventualmente você vai conhecê-las melhor do que o banco grande, que tem 100 mercados que ele está operando, está em SMI, está em varejo, está atacado, está de criança, está em tudo. Então você não tem assimetria de informação. Segundo, a empresa, ela não tem um banqueiro. A empresa, normalmente, ela tem 5 a 7 banqueiros. E ela entende quais são as vantagens e as desvantagens de cada um. Então, por exemplo, ela sabe que se ela precisar de um crédito rural, ninguém bate o Banco do Brasil. Mas se ela precisar de uma operação mais estruturada, com uma resposta rápida, o ABC Brasil vai dar para ela a resposta mais rápida. Às vezes não no melhor preço. Mas eu vou dar o dinheiro para ele no momento que ele precisa. Que muitas vezes isso é importante. Ele fala, tô com uma planta para adquirir não sei aonde, preciso de dinheiro semana que vem. É com a gente. É com a gente, entendeu? Vamos estruturar uma garantia diferente, vamos fazer um fluxo de caixa. Então você tinha uma questão de seleção de mercado em que você... E se a gente pegar o varejo, só para completar o raciocínio, o cidadão compra um veículo. Ele vai financiar com um banco. Sim. Não vai financiar com 5 bancos. Então, para você ser bem sucedido no varejo, tem aquele negócio de você de você ser o principal banco do cliente. Que no atacado não tem. A gente não é o principal banco de quase nenhum cliente, por conta do tamanho. Mas a gente é um banco importante para os clientes, no sentido que eu estou disponível quando ele precisa. Eu não preciso ser o maior, mas eu preciso estar presente. E eu preciso ter uma estratégia que seja consistente ao longo dos anos. Por exemplo, outros bancos estrangeiros, eles ficavam no stop and go. Empresta, volta atrás. Isso causa uma insegurança no cliente. Fala, puta, esse cara está aqui hoje, amanhã não sei se ele vai estar. A gente está aqui há 35 anos, na mesma estratégia. Então, talvez por isso, a gente foi crescendo no mercado de empresas. Eu acho que para este público específico, a gente é um banco relativamente conhecido. Mais recentemente, de 2019 para cá, a gente começou a expandir para o middle market. Antes a gente estava só em grandes empresas. E mais no grande público, não. Mas eu acho que a gente está num nicho em que é um nicho importantíssimo para a economia brasileira. É um nicho onde o Brasil tem um setor privado, apesar de tudo que a gente fala do Brasil, quando você compara com outros países emergentes, nós temos um setor privado que é muito ativo, é muito pujante, tem uma economia relativamente diversificada, de indústria, de serviços, de agricultura, etc. Então é um mercado muito promissor para bancos que estão no nicho como nós estamos. E é muito legal até para o lado de cá, como analistas de empresa, como até na hora de analisar os bancos, tem essas diferenças claras, né? Você falou da ideia de principalidade, né? Que hoje em dia tem, como a gente tem conversado muito sobre Nubank, toda a transformação ali dos bancos de varejo, é algo que joga a favor do Nubank, que é um dado muito importante, né? Porque para os bancos de varejo, né? A principalidade, qual é o banco que é o principal banco da pessoa que está usando ali, né? E já no lado corporativo, né? Quanto mais bancos uma empresa tiver, melhor, né? Porque cada um tem a sua especificidade e ele vai poder usar da melhor maneira cada um desses bancos, né? Então E isso, e sabe que é uma característica do mercado local. Por exemplo, a gente estudou muito, eu fiquei durante alguns anos responsável pela área internacional do banco. E a gente tem uma área internacional bem desenvolvida, a gente capta recursos fora de vários países. E quando eu ia visitar os bancos, eu tentava entender como é que era o mercado corporativo daqueles países, meio benchmarking, assim, né? Tem lugares, você vai na Alemanha. Na Alemanha, as empresas de middle market, elas têm um banqueiro. O cara vai lá, ele amarra todos os covenants possíveis, ele quase controla o fluxo de caixa, ele faz a cobrança dos recebíveis da companhia, ele paga o salário e tudo, e em troca ele tem um compromisso com aquela empresa de manter linhas de crédito disponíveis. Isso é um arranjo para um país que teve
hiperinflação e que teve 10 planos econômicos, é impensável. Uhum. E não é nem recomendado. Por exemplo, hoje se eu tiver mais do que um X% do crédito de uma companhia, o próprio Banco Central chega e fala, o que está acontecendo aqui? Por que só está você lá? A empresa não quer ficar nas mãos de um único banco e os bancos não querem ter uma grande concentração dos passivos da companhia. Mesmo os grandes. Eles vão até lá 25%, 30%, às vezes, quando é uma empresa pequena, de share of wallet, e mais eles não vão, porque eles falam, puta, se esse cara deteriorar, eu vou estar preso lá dentro. Então criou-se um jeito de trabalhar aqui no Brasil especificamente, onde as empresas têm vários bancos, e os bancos estão contentes com isso, as empresas estão contentes com isso, e o mercado funciona bem. Uhum.